para a gente comentar um pouquinho mais sobre a importância que o Papa dava para esse assunto e alguma perspectiva de futuro, a gente conversa agora com o Vigílio Viana, que é superintendente-geral da Fundação Amazônia Sustentável e que foi o primeiro brasileiro a integrar a Academia de Ciências Sociais do Vaticano. Portanto, Vigílio, seja bem-vindo, obrigado por se juntar a nós. Obrigado a vocês, é um prazer estar com vocês e todos os ouvintes. Então, vamos falar sobre essa visão social do Papa Francisco, diferente dos outros, um Papa preocupado com os temas mais atuais. Imagina um Papa que escreve uma encíclica sobre meio ambiente, certamente esse tema, essas questões todas vão estar no ano de COP30, não é verdade, Gustavo? O que você acha, Vigílio? Olha, o legado do Papa Francisco, ele foi multitemático, mas ele tinha alguns temas sobre os quais ele aprofundou. E dentre esses temas, a questão ambiental, da degradação ambiental, foi um que ele deu bastante atenção, e as mudanças climáticas também. Além desses temas relacionados ao meio ambiente, a dimensão social também recebeu muita atenção do Papa, a pobreza, os migrantes, como foi mencionado anteriormente aqui no programa. Mas eu diria que talvez um dos principais alertas que o Papa deu com as várias publicações que fez, as encíclicas, as exortações apostólicas, foi relacionado à emergência climática. E é claro que ela afeta aqueles que são mais vulneráveis, mas ela afeta a todos, em especial aos produtores rurais. Vale lembrar que uma das mudanças relacionadas ao clima é a alteração no período chuvoso. Então, para quem planta milho, por exemplo, uma estiagem, quando o milho está na fase de pendão, né, de floração, pode ser fatal para a diminuição da produtividade. Então, é importante observar isso que o Papa Francisco colocava com base numa visão alicerçada no conceito de ecologia integral. E é importante salientar que todas essas manifestações do Papa foram muito embasadas na ciência. De um lado, o Evangelho, porque eram interpretações que ele fazia do Evangelho, mas também muito apoiadas pela ciência. Então, nada do que ele fala tem falta de solidez científica. Eu tive a oportunidade de fazer parte de diversos eventos com a participação do Papa, por meio da Pontifícia Academia de Ciências e Academia de Ciências Sociais. E nesses eventos o Papa provocava e questionava os cientistas para que eles tivessem ali a base do estado da arte da ciência. Então, a emergência climática é algo que os cientistas vêm falando há muitos anos, né? E o Papa deu a essa visão dos cientistas uma amplitude muito maior, porque é uma pessoa com a autoridade moral e ética de um Papa que falava não apenas para os católicos, mas falava para a humanidade como um todo. E essa é uma outra característica do Papa. Ele não estava circunscrito ao mundo católico. Ele falava, né, das injustiças com os países muçulmanos e casos de perseguição de minorias que muitas vezes não eram católicos. Então, acho que isso deu uma grandeza ao papado de Francisco muito relevante. Agora, Vigílio, muita gente acredita, até de certa maneira equivocadamente, que o Papa ele apenas senta numa cadeira e profere um discurso. Qual que é o tamanho do impacto se caso seja eleito no conclave um sumo pontífice que tenha uma visão ambiental tão divergente quanto a que o Papa Francisco tinha, principalmente em um ano de COP30? Olha, é importante lembrar que a Igreja Católica é uma instituição milenar e ela não afeta a mudanças bruscas, é diferente de um
um governo de um país, ou de um estado, ou de um município, onde, em função de uma eleição, existem mudanças radicais para a esquerda, para a direita. A igreja ela segue uma linha muito coerente ao longo do tempo. Os escritos do Papa Francisco, eles sempre se referenciaram aos papas anteriores. Então, a própria encíclica Laudato Si, que eu recomendo a leitura a todas as pessoas que se interessam sobre esse tema, é um texto fácil, de leitura agradável e muito inteligente, muito bem articulado. Esse pensamento externado pelo Papa, ele corrobora com aquilo que o Bento anteriormente disse, o que João Paulo disse, enfim. Existe uma linha condutora, então não há de se esperar que exista uma mudança abrupta no pensamento da Igreja Católica. O mais provável é que nós tenhamos uma continuidade disso, mesmo porque, como eu disse anteriormente, esse posicionamento está baseado na ciência, e a ciência não vai mudar, né? A ciência é unânime em dizer que nós estamos diante de um aquecimento global causado pela atividade humana, principalmente pelo uso de combustíveis fósseis, e que nós já passamos um limite que era considerado seguro, que é de 1,5 graus. Isso foi ultrapassado no ano passado. Então, essa emergência climática não vai mudar, né? É diferente de um governante que pode até se arvorar em desmantelar um determinado estrutura de governo por convicção ideológica. Quando uma instituição é governada com base na ciência, tem uma outra dinâmica. E do outro lado, além da ciência, nós temos o Evangelho, que também dá diretrizes e coloca limites. Vale lembrar que dos avanços na teologia muito relevante nas últimas décadas foi a reinterpretação do Gênesis, onde, ao invés de ser dada ao ser humano o direito de explorar a terra, a reinterpretação que foi feita pela Igreja Ortodoxa e acolhida pela Igreja Católica, é que foi dado ao ser humano a capacidade e o direito de cuidar e usar de forma inteligente os recursos naturais do planeta. É uma mudança sutil, mas muito profunda. Então, isso está muito bem consolidado e, portanto, eu acho que não devemos ter nenhuma mudança significativa nesse curso de posicionamento da Igreja Católica. Interessante a sua observação, Virgílio, que ontem, Gustavo, uma entrevista do presidente da CNBB, ele deixou muito claro, não espere, quem quer que seja eleito Papa, uma posição a favor da guerra e contra os pobres. O Papa será sempre contra a guerra e a favor dos mais pobres. Essa é a tradição da Igreja Católica, seja um Papa mais conservador, seja um Papa mais progressista. Mas você viu na análise do nosso comentarista anteriormente, dando aí um panorama do número de cardeais que vai votar e é claro que tem também o seu lado político. O Francisco fez os seus, quer dizer, nomeou os seus, a maioria dos cardeais foi nomeada por ele, tem certamente, e aí ele tem o poder de caneta, né? Tinha o poder de caneta de colocar ali quem ele quis, quem ele acreditava que defendia essa visão mais progressista, mais social. Então, nós estamos diante, ontem, um integrante do governo, falando de maneira velada, em off, que há uma preocupação do governo com a eleição de um Papa que pudesse ser mais trampista, mas eu não, como você bem disse, não é uma questão de governo, de Estado, como numa eleição que a gente trata de direita ou esquerda. Mas é claro que a gente sempre faz as comparações entre o Ratzinger, entre o Papa Francisco, né, a visão de cada um. Então, essa é uma preocupação que o Gustavo levantou com relação à questão do meio ambiente, que é a questão da ciência que você tocou, mas não é só essa. Tem a questão do Evangelho e a questão é dogmática também, dos dogmas da Igreja, a participação das mulheres, a compreensão maior da união entre pessoas do mesmo sexo, essa visão que é revolucionária na Igreja,
com o Papa Francisco, se ela pode também ser alterada. A gente foge um pouco do nosso tema seu aqui, mas só para entender que a igreja também tem a sua vertente política mais conservadora ou mais progressista, né? Sim, é claro que existem, né, diferentes linhas de pensamento dentro da própria igreja. O Brasil teve, assim como outros países, a teologia da libertação, que tinha um determinado viés a partir do mesmo evangelho. Mas eu diria que isso tem mais relevância para assuntos internos da igreja do que para o posicionamento diante de temas que são mais relacionados com as grandes questões da humanidade, como é o caso da pobreza, como é o caso da paz, como é o caso das mudanças climáticas, como é o caso do cuidado com a casa comum, o cuidado com a natureza. Então, esses posicionamentos, eu vejo que existe muito pouco espaço para mudança, por causa desses dois fatores. De um lado, a ciência apontando uma realidade, de outro, a própria história de interpretação do Evangelho nesses temas. Então, talvez a questão do conservadorismo ou da posição mais progressista tenha mais a ver com questões de governança da igreja, né? Qual é o papel das mulheres na igreja, qual é o papel de minorias na igreja. Acho que isso sim, mas com relação aos grandes temas da humanidade, eu não vejo muito espaço para mudança. E eu acho que talvez agora seja o momento de todos nós, na medida do possível e do interesse de cada um, aprofundarmos a leitura sobre esse legado do Papa Francisco, que é extremamente rico. E volto a dizer, a encíclica Laudato Si é um texto que devia ser leitura obrigatória, né, de todas as pessoas comprometidas com o futuro do planeta. E é um texto muito equilibrado, muito sensato, muito bem embasado na ciência, e que isso talvez seja a melhor forma de nós homenagearmos aquilo que eu reputo como sendo o principal líder da humanidade do século XXI, né, que foi o Papa Francisco. Ele conseguiu articular uma visão, um pensamento muito claro e muito relevante para o futuro de todos nós. Então, isso está muito além de uma questão de esquerda e direita. O futuro da humanidade depende de nós termos um cuidado com a natureza. No caso do Brasil, nós precisamos despoluir as nossas águas. É inadmissível que nós tenhamos os nossos rios poluídos. Nós nunca seremos um país próspero com os nossos rios, lagoas e oceanos, praias, etc., poluídos. A despoluição disso não é uma questão ideológica, é uma questão de processo civilizatório que o país tem que encarar. E vai muito além, né, da dimensão ideológica. Eu acho que muitas vezes se ideologiza coisas que deveriam ser tratadas de uma maneira mais racional, mais guiadas pela ciência e um pensamento baseado numa inteligência estratégica nacional. Nossa, que legal, esse papo tá bom, né? Mas a gente já está encerrando. Virgílio Viana, obrigado pela sua participação aqui. Laudato Si, tá dada aí a dica, né? Tá dado o recado. Tem também Fratelli Tutti, acho que ele não escreveu tantas, se não me engano foi 4 ou 5, né? Encíclicas, mas então... Foram 4. Foram, né? 4 encíclicas, foram 4 encíclicas, E vale a pena, a Fratelli Tutti é mais ligada aos temas sociais, e tem uma outra categoria que chama Exortações Apostólicas, e tem uma específica sobre o tema climático, chama Laudate Deum, e todas estão disponíveis na internet, custo zero. Então, vale a pena só escrever ali e baixar o documento, e vale muito a pena ler. Eu reitero aqui, ao me despedir de vocês aqui, a importância de aprofundarmos esse tema. Às vezes, hoje, o conhecimento, né, nas mídias sociais, que a pessoa gasta segundos ali em cada tela, não nos permite aprofundar. Acho que tem coisas que merecem uma leitura detalhada, aprofundada, e uma delas é essa emergência climática, especial para os ouvintes aqui que estão relacionadas à produção agropecuária. Se nós não cuidarmos dos nossos rios, das nossas nascentes, do regime de chuvas,
né, que depende de florestas, nós não teremos uma agropecuária saudável no futuro. É muito importante aprofundarmos nisso, e o Papa Francisco trouxe uma mensagem que ela é muito atual. Tudo que foi escrito há alguns anos atrás permanece muito atual. Virgílio, obrigado pela sua participação aqui. Mais uma vez, que venha um novo Papa. Um abraço. Boa tarde. Valeu, um abraço.